Olá, sou o professor Ismar e esse vídeo faz parte de uma aula de reposição sobre arquitetura de computadores. Lembrando aqui então o modelo de von Neumann, algumas coisas importantes sobre o modelo. Temos aqui a CPU, formada por unidade de controle, registradores e unidade lógica aritmética. Os registradores são memórias de alta velocidade que estão no topo da hierarquia, da pirâmide de hierarquia de memórias, que a gente vai ver daqui a pouco. Esse conjunto aqui se comunica com a memória principal do computador e também com os dispositivos de entrada e saída. A memória de um computador não está realmente concentrada num local só. Os dispositivos de armazenamento estão espalhados por toda a máquina. Existem diferentes tipos de memórias no computador, cada tipo para uma atividade específica. Os diferentes tipos de memórias se interligam de forma bem estruturada, constituindo um sistema. As memórias variam em capacidade, velocidade e custo. Esses três parâmetros são importantes para se analisar o tipo de memória que está sendo usada. Aqui é a hierarquia de memória. Essa pirâmide, ela tem no topo dela os registradores, esse que a gente falou agora há pouco. Esses registradores são as memórias de custo alto, velocidade alta e baixa capacidade. Esses registradores estão, voltando aqui um pouquinho, eles estão aqui no modelo de von Neumann. São esses os registradores que a gente está falando aqui. Abaixo dos registradores, quer dizer, com velocidade um pouco mais baixa do que os registradores, tem a memória cache, que nós vamos ver já já sobre ela, que são memórias também de alta velocidade e ajudam no processamento. E abaixo dela tem a memória principal, que essa daqui é a memória RAM. Essa memória principal é a conhecida aqui, memória RAM. Abaixo da memória principal, então, tem a memória secundária, que tem os discos aqui, entra HD, SSD, pendrives e outros dispositivos para armazenar dados. São memórias de custo baixo, velocidade baixa e alta capacidade. Pode-se gravar muita coisa nelas. Falando um pouco mais sobre os registradores, são localizados no processador, como a gente viu no modelo de von Neumann. Armazenam dados de valores intermediários ou informações de comando para uso do processador. São dados, pequena quantidade de dados que o processador usa ali no momento do processamento. Armazena um número limitado de bits, por isso que eu falei que é pequena quantidade de dados, geralmente 1 byte, um grupinho de bits. São usados para armazenar as informações necessárias para a execução das instruções pela CPU. Memória cache é um tipo de memória que trabalha em conjunto com o processador, e os processadores atuais já trazem dentro dele uma quantidade de memória cache. Possui alta velocidade e tem por função armazenar dados e instruções que a CPU poderá precisar em breve. Isso aqui é interessante porque ela faz um trabalho de armazenar dados que a CPU vai precisar nos próximos ciclos, ou poderá precisar nos próximos ciclos. Se a CPU não precisar dessas informações, a informação é descartada. No processamento, tem muita repetição, e por causa dessa repetição, esse tipo de memória ajuda muito quando ela já armazena ali informações para o próximo ciclo, para a próxima repetição.
ela possibilita que o processador trabalhe com o mínimo de tempo ocioso. Tem 3 níveis, ela é muito conhecida como L1, L2 e L3. Esse L é de level, nível. Então, tem pelo menos 3 níveis de memória cache. Memória principal, então essa é a memória RAM, que é a memória principal. Ela é temporária, os dados são colocados lá enquanto se está trabalhando com eles. É volátil, isso quer dizer que quando se desliga a máquina, se perde tudo que está nessa memória. Ela precisa ser atualizada com os dados e instruções cada vez que o computador é ligado, porque toda vez que desliga o computador, por ela ser volátil, ela perde toda a informação que está nela. É a memória secundária, diferente agora da memória diferente da memória principal. Ela é usada para gravar grandes quantidades de dados, que são os HDs, os SSDs. E esses dados não são perdidos com o desligamento do computador. Ela grava por um período longo de tempo. Exemplo dessas memórias: HDs, SSDs, mídias removíveis como CDs, que já não está sendo mais usado, DVDs também não está sendo mais usado, pendrive, que sim, ainda é muito usado. Unidades de informação. Isso aqui é importante entender sobre isso, para ter noção do tamanho das coisas, do tamanho da capacidade da memória. Do tamanho dos arquivos. Tudo começa com bit. A ideia de um bit é uma informaçãozinha, ou grava 1, ou grava 0, isso é um bit. E 8 bits é um conjunto de bits que se chama byte. Esse conjunto de 8 bits é um byte. A partir daqui a gente vai começar pensar nas unidades. Se você pegar 1000 bytes, você tem 1 kilobyte, que quilo significa 1000. Na verdade não é exatamente 1000, é 1024, porque aqui na verdade é 2 elevado à 10ª potência, que dá 1024. Esses valores são calculados com potência de 2 aqui. Então, 1 kilobyte são 1000 bytes. Multiplicando por 1000, isso aqui, 1000 kilobytes, vai dar 1 megabyte. Eu estou falando do 1000 para simplificar, na verdade é 1024, tá? Aí você tem 1 megabyte. Multiplicando isso por 1000, você tem 1 gigabyte. Multiplicando por 1000, você tem 1 terabyte. E assim por diante, 1 petabyte, exabyte, zettabyte, yottabyte e tem mais pela frente. Mas pelo menos esses primeiros é interessante ter em mente essa ordem aqui. Até terabyte tá bom. 1 kilobyte são 1000 bytes, isso multiplicado por 1000 dá 1 megabyte. Multiplicado por 1000, 1 gigabyte, multiplicado por 1000, 1 terabyte. Então, 1 kilobyte é o menor deles, e depois 1000 kilobytes dá 1 megabyte, que é 1000 vezes maior, 1 gigabyte 1000 vezes maior, 1 terabyte 1000 vezes maior. Uma outra coisa importante para essa aula, que essa aula também está servindo como um resumo para ajudar aí na prova, são as conversões. E analisando aqui a conversão de decimal para binário, é uma conversão que se faz dessa forma. A divisão sucessiva. Então realiza-se aqui a divisão sucessiva por 2, que é a base do sistema binário. Então vamos converter o número 45 em binário. Então você pega o 45, divide por 2, você pode fazer aqui, você pode pegar esse 4 primeiro, 2 vezes 2 é 4, para 4, 0.
abaixo 5. Estou fazendo aqui pelo processo tradicional. Dividido por 2 dá 2. 2 vezes 2, 4 para 5, 1. Então, sobrou 1. É o que estava ali escrito. E eu fiz o cálculo de novo. Aí você pega esse 22, divide de novo por 2, dá 11 e sobra 0. Eu vou circundar aqui o 0, porque a gente vai precisar dele, desses restos aqui. Depois, 11 dividido por 2 dá 5 e sobra 1. Esse 1 é importante para a gente. 5 dividido por 2 dá 2 e sobra 1. Esse 1 é importante. 2 dividido por 2 dá 1 e sobra 0. Esses dois valores são importantes. Agora, o número binário aparece daqui. Esse final aqui, esse número aqui, e todos os restos anteriores nessa ordem de trás para frente. Então, é 1, 0, 1, 1, 0, 1. 1, 0, 1, 1, 0, 1. Isso é o número 45 em binário. Essa mesma regra de conversão também serve para outras bases, como octal e hexadecimal, que não vai precisar saber para essa prova. Conversão de binário para decimal. A gente fez de decimal para binário, agora é de binário para decimal. Vamos pegar o número 1011 em binário e transformar em decimal. Você pega de trás para frente, o primeiro, o último número aqui, o último dígito, ele vezes a base que a gente está trabalhando, que é binário, elevado a 0. Depois, o próximo, ele vezes a base elevado a 1. O próximo, ele vezes a base elevado a 2. E depois, ele vezes a base elevado a 3. O primeiro aqui dá 1 vezes 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 é 1. Por definição, qualquer número elevado a 0 é 1. Então, 1 vezes 1 é 1. O segundo número aqui, 2 elevado à primeira potência. 2 elevado à primeira potência, qualquer número elevado à primeira potência é ele mesmo. Então, 2 elevado à primeira é 2. 1 vezes 2, 1 vezes 2 é 2. Está aqui. O próximo, o número, no caso é 0, vezes 2 elevado à segunda potência, que está na ordem, potência 0, 1, 2, 3 e vai embora. 2 ao quadrado, 2 vezes 2 é 4, mas 0 vezes qualquer número é 0 mesmo. Então, se tiver um 0 aqui, nem precisa fazer o cálculo. Depois, o próximo dígito, ele vezes 2 elevado à terceira potência. 2 à terceira, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. 1 vezes 8 dá 8. E agora é só somar isso daqui, que dá 11, que é o número 11 na base 10. Então, 1, 0, 1, 1 na base 2 é 11 na base 10. Mas tem outra forma de fazer isso. Basta pegar 2 elevado a 0, que é 1, coloca aqui. 2 elevado a 1, que é 2, então é 1, 2, aqui é 4, que é o 2 elevado ao quadrado, e depois 8. Onde tem o número 1, soma-se a posição, soma-se esses números que correspondem à posição. Onde tem o número 1, então, faz o cálculo com esse número, onde tem 1. É esse que tem 1, esse tem 1 e esse tem 1. Então, é 8 mais 2 dá 10, mais 1 dá 11. Então, o número é o número 11, como a gente chegou aqui dessa forma. Então, esse método aqui é o método rápido. Conversão de binário para hexadecimal. Também vai precisar saber disso. E a regra é o seguinte: cada 4 dígitos binários corresponde a 1 hexadecimal. Então, está aqui
um número binário para a gente transformar em hexadecimal. 101101. Vamos separar isso em grupos de 4, de trás para frente, sempre do menos importante para o mais importante. 1, 2, 3, 4. Vamos separar aqui, ó. Esse é o primeiro grupo de 4, esse aqui é o segundo número, só tem dois dígitos. Se tivesse mais, a gente ia contar 4 e assim por diante. Depois, transforma esse número aqui, que está aqui, ó, esses 4, em hexadecimal, que é a mesma regra que a gente usou agora há pouco para transformar, para pegar o binário e transformar em decimal. Vamos transformar isso aqui em hexadecimal. Primeiro, a gente vai ver quanto que ele vale em decimal. Usando aquele método rápido, isso aqui vale 1, essa posição vale 2, essa posição vale 4, essa posição vale 8. Então, onde tem 1, é só somar esses valores. É 8 mais 4, aqui é 0, não conta. 8 mais 4 é 12, mais 1 é 13. Então, essa parte aqui do número é 13. Só que a gente está se tratando, só que a gente está transformando em hexadecimal. O 13 decimal em hexadecimal vale quanto? O A é 10, o B é 11, o C é 12 e o 13 é D. O D é 13. Então, isso aqui é D em hexadecimal. Continuando agora a parte que falta, esses dois aqui, essa posição vale 1 e essa posição aqui vale 2. A gente vai somar só onde tem 1, que é esse 2. Então, isso aqui é o número 2. Então, esse valor aqui, esse número binário é 2D em hexadecimal. A gente pode olhar aqui também e descobrir, se a gente tiver um pouco de prática da tabela, esses números mais baixos é fácil de descobrir. Eu vou mostrar como que gera uma tabela que pode facilitar bastante. Pode ajudar muito, por exemplo, na prova. Gerar então uma tabela de conversão. Aqui é decimal. Aqui são os decimais 0, 1, 2, 3, 4 até 15. Eu vou colocar aqui binário. E tem um macetezinho aqui para gerar a tabela em binário, que aí você pega de trás para frente, primeiro o último dígito, e faz assim, esse é 0, esse é 1, 0, 1, 0, 1, só repete isso, 0 e 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 e 1. Depois você vem para o segundo dígito. Agora 2 zeros, 0 e 0. Agora 2 uns, 1 e 1. 2 zeros, 0, 0. 2 uns, 1, 1. 2 zeros, 0, 0. 2 1, 1, 1. 2 zeros, 0, 0. 2 uns, 1, 1. Volta lá em cima. Agora eu vou fazer 4 zeros e 4 uns. 1, 2, 3, 4 zeros. E agora 4 uns. 1, 2, 3, 4 uns. 4 zeros. 1, 2, 3, 4 e 4 uns. 1, 2, 3, 4. Agora 8 zeros e 8 uns. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 zeros e 8 uns. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Pronto, geramos os números binários. E aqui vou colocar o hexadecimal, que também é muito fácil de fazer. O hexadecimal 0 é 0 mesmo, 1 é 1, o 2 é 2, 3 é 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E e F. Pronto, geramos a tabela de decimal, binário e hexadecimal. Só o binário que dá mais um pouquinho de trabalho, mas fazendo dessa forma você rapidamente gera uma tabela até o número 15. Outra coisa importante são as portas lógicas, que a gente tem estudado antes da prova, que é a porta AND, daqui eu resumo, a porta AND é o E lógico. Aqui o desenho dela, esse é o formato dela, duas entradas aqui e uma saída. A porta AND aceita mais de duas entradas, mas depois a gente vai ver isso. O resultado da operação será verdadeiro, essa é a regra. Se todas as entradas forem verdadeiras, verdadeira é 1, em lógica, e falso é 0. Então, na porta E, só vai sair verdadeiro se todas as entradas forem verdadeiras. Se aqui for verdadeiro e aqui for verdadeiro. Então, vai sair verdadeiro. Porque a lógica é o seguinte, você precisa de duas coisas, é uma situação em que precisa acontecer duas coisas para o resultado ser verdadeiro. Por exemplo, o exemplo que eu dei em sala de aula foi, o aluno precisa tirar nota boa, ter uma nota 7 ou mais, e faltas menor que, vamos colocar aqui 20 faltas. Essas duas condições têm que ser verdadeiras para ele ser aprovado. Não basta uma, se ele tiver nota 10, mas tiver 30 faltas, ele é reprovado. Se ele tiver nota 3 e não tiver nenhuma falta, ele é reprovado, que reprova por nota. Tem que ter as duas condições verdadeiras para ser aprovado. Isso é o E, porque essa condição, a nota e a questão da falta, para ser aprovado. Então, se aqui for 1 é verdadeiro, o B for 1 também, então a saída também aparece muito com a letra S, tá? A saída vai ser verdadeira, vai ser 1 também. Se uma dessas for 0, a saída vai ser 0, que é falsa. E aí pode fazer a tabela verdade. Então aqui a entrada A, a entrada B e a saída. Quando entra 0, que é falso, o outro 0, 0 e 0, a saída é falsa também. 0 e 1 é falso, porque tem que ter tem que ser os dois verdadeiros para a saída ser verdadeira. 1 e 0 é falso também. 1 e 1 é verdadeiro. Então, somente esse caso em que a porta AND ela retorna verdadeiro. Outra porta, nós analisamos foi a porta OR. O resultado dessa operação será falso se todas as entradas forem falsas. E o resto vai ser verdadeiro. Esse é o desenho da porta OR. Está aqui as duas entradas e uma saída. Então, a situação aqui, para ficar fácil de entender, para o aluno passar, ele tem que ter uma nota 7 ou mais, ou então ele pagou um valor lá para passar. Daqui é fictício, tá? Não é verdade. Então, se ele
ele pode tirar uma nota baixa, mas se ele pagou, então ele é aprovado. Ou ele pode ter tirado uma nota alta e não precisa pagar. Quando essa daqui for verdadeira, uma for verdadeira, já é o suficiente para a saída ser verdadeira. Ou S, se for verdadeiro, ou S for verdadeira, já é o suficiente para a saída ser verdadeira. Ó, entrada A e entrada B. Se a entrada A é falsa, a entrada B é falsa, então vai dar falso. Mas se a entrada A for falsa e a entrada B for verdadeira, basta uma ser verdadeira para o resultado ser verdadeiro. A entrada A é verdadeira, a B é falsa, basta uma, tem uma verdadeira? Tem. Então basta uma para o resultado ser verdadeiro. E se as duas forem verdadeiras, o resultado também é verdadeiro. Essa é a porta OR, também chamado de OU em português. A porta NOT, essa porta é muito simples, ela é o inverso do valor de entrada. É a operação inversa. Esse aqui é o símbolo dela, tem essa setinha e essa bolinha que é muito importante nas negações, tá? Essa bolinha. Isso quer dizer o seguinte, se aqui for 1, a saída vai ser 0. Isso quer dizer, se for verdadeiro, a saída vai ser falsa. Se aqui for falso, a saída vai ser verdadeira. Sempre inverte. Então, quando o A for 0, a saída é 1. Quando o A for 1, a saída é 0. Então, essas três portas são importantes para a gente trabalhar aí na questão da prova, né? Lembrar dessas três portas. Por enquanto era isso. Valeu, muito obrigado.